Capítulo 1. Convite ao mistério. Na quietude da noite, quando as estrelas lançavam suas sombras sobre a cidade deserta, Lucas Amaral, um jornalista envolto em ceticismo, encontrou-se diante de um enigma que o desafiaria até a essência de suas convicções. Uma carta manchada pelo tempo chegou até ele, escrita em tinta envelhecida, que revelava uma mensagem cifrada de intriga. Venha à cidade deserta de Minas Gerais, dizia a carta, onde o silêncio é mais eloquente que qualquer palavra. Desvende o mistério que a própria cidade sussurra nas sombras. A curiosidade, como uma chama, dançava em seus olhos, levando-o a uma decisão precipitada, mas irresistível. Os preparativos noturnos foram envoltos em um véu de suspense, e, sob a luz lunar, Lucas partiu rumo ao desconhecido. A estrada serpenteava, sinuosa, na direção da cidade deserta, enquanto o vento sussurrava segredos do passado e o crepitar das folhas secas ecoava como um prenúncio do enigma que o aguardava. Ao chegar, a cidade revelou-se como uma tapeçaria de sombras, seus edifícios vazios testemunhando uma vida que uma vez pulsara, agora silenciada. Uma névoa etérea pairava no ar, como se o passado da cidade ainda se agarrasse aos cantos escuros das ruas abandonadas. Cada passo de Lucas ressoava como um eco, desafiando o silêncio que o rodeava. Diante da antiga igreja, uma imponente estrutura de pedra envolta em mistério, Lucas sentiu a presença de algo inefável. As portas rangiam com a promessa de revelações há muito esquecidas. A praça central, outrora cheia de risos e movimento, estava agora marcada por uma quietude solene, como se os murmúrios do passado ainda flutuassem no ar. À luz da lua, Lucas decidiu iniciar sua investigação, uma dança ousada com o desconhecido. A cidade, com seus segredos enterrados, aguardava ansiosamente que as sombras se desvendassem. E assim, com a carta como guia e a cidade como palco, o jornalista cético mergulhou nas sombras da meia-noite, onde a verdade aguardava para ser desenterrada. Capítulo 2. Jornada ao desconhecido. A manhã seguinte nasceu com uma luz pálida sobre a cidade deserta, revelando uma paisagem onde o passado e o presente dançavam em uma dança etérea. Lucas, impulsionado pela determinação queimando em seus olhos, contemplou os prédios abandonados que testemunharam tempos melhores. Cada passo era uma incursão audaciosa naquilo que a cidade insistia em esconder, como se o silêncio fosse sua língua materna. Com uma mochila repleta de perguntas e uma lanterna guiando o caminho na penumbra dos corredores estreitos, Lucas desbravou os recantos da cidade deserta. As ruas, entrelaçadas com sombras longas e desoladas, ecoavam apenas o murmúrio do vento entre as fachadas decrépitas. À medida que ele avançava, a cidade revelava fragmentos de sua história, esboçando um quebra-cabeça, onde as peças pareciam não se encaixar. Portas rangiam como portais para o passado, e janelas quebradas serviam como quadros congelados de uma época há muito esquecida. O calor do sol revelava os destroços da vida que um dia ali prosperou, agora enterrados nas ruas empoeiradas. A praça central, outrora pulsante de atividade, era agora um cenário de solidão. Bancos vazios pareciam testemunhar conversas perdidas no tempo, e a fonte se tornara um monumento à melancolia. O silêncio continuava sendo o mestre de cerimônias, conduzindo a narrativa muda de uma cidade que se recusava a esquecer. Ao entardecer, Lucas chegou à antiga igreja, sua imponência gótica pairando como um guardião silencioso dos segredos que ela abrigava. O som dos passos de Lucas ecoava pelos corredores sagrados, enquanto vitrais empoeirados contavam histórias que as paredes não revelavam. Cada sombra dançava em torno dele como espectros do passado, criando uma sinfonia de murmúrios que pareciam desafiar a lógica.
A decisão de Lucas de penetrar nos mistérios da cidade deserta se revelava como uma jornada além do desconhecido. No crepúsculo, quando as sombras se aprofundavam, ele sentiu o convite sussurrado pelo vento noturno, desafiando-o a desvendar o enigma que as sombras da meia-noite guardavam. Assim, sob o manto do crepúsculo, Lucas continuou sua jornada solitária, pronto para enfrentar o desconhecido que aguardava nas sombras. Capítulo 3. Sussurros do passado. A luz do luar tingia a cidade deserta em tons de prata, enquanto Lucas Amaral continuava sua exploração pela cidade que o tempo esqueceu. Diante da antiga igreja, cujas torres se erguiam como sentinelas guardiãs, ele sentiu a presença de uma história entrelaçada com o inexplicável. As portas rangiam ao abrir, como se a própria estrutura ecoasse o anseio por revelações. Dentro da igreja, a penumbra revelava vitrais empoeirados que contavam uma história de fé e desolação. Os bancos de madeira marcados pelo tempo testemunharam preces silenciadas e suspiros que se perderam nas naves sombrias. O aroma de incenso perdurava no ar, como um eco dos rituais que uma vez ressoaram pelos corredores sagrados. Ao percorrer os corredores, Lucas descobriu um alçapão escondido, revelando uma escadaria que mergulhava nas profundezas da igreja. A curiosidade o impeliu a descer, degrau por degrau, enquanto as sombras se tornavam mais densas ao seu redor. Em uma câmara subterrânea, iluminada apenas pela luz trêmula de sua lanterna, ele encontrou vestígios de rituais misteriosos e símbolos enigmáticos adornando as paredes. A praça central, quando revisitada sob a luz da lua, parecia ganhar vida própria. Figuras etéreas pareciam dançar ao redor da fonte, como se o passado se manifestasse em um espetáculo noturno. Lucas sentia os sussurros do passado ecoando pelas ruas vazias, contando histórias de amor e perda, de alegrias efêmeras e despedidas eternas. Ao examinar os destroços de uma casa abandonada, Lucas encontrou uma coleção de fotografias antigas, rostos desconhecidos, sorrindo para uma época que se perdeu nas brumas do tempo. Cada imagem era um fragmento de uma narrativa coletiva, uma recordação de dias que a cidade tentava enterrar. A noite avançava e Lucas sentiu-se envolto pela atmosfera carregada de mistério. Os sussurros do passado se intensificavam, como se a cidade tentasse contar sua história nas sombras. Cada canto, cada construção abandonada, era uma página virada de um livro oculto, pedindo para ser desvendado. Ao se deparar com uma escultura antiga na praça, Lucas notou uma inscrição enigmática entalhada na base. A cidade que esconde, a cidade que revela, nas sombras da meia-noite, a verdade repousa. A mensagem, como um convite cifrado, ecoou na mente do jornalista, alimentando ainda mais sua determinação de desenterrar os segredos que as sombras da meia-noite guardavam. Assim, sob a luz do luar, Lucas Amaral continuou sua busca, mergulhando mais fundo nas camadas misteriosas da cidade deserta. Capítulo 4. Enigma em carne e osso. À medida que a noite abraçava a cidade deserta, Lucas Amaral encontrou-se diante de uma figura enigmática sob a luz tênue da lua. Helena Torres, líder da seita local, emergiu das sombras como uma sombra viva. Seus olhos penetrantes revelando uma sabedoria sombria que se acumulara ao longo dos anos. O encontro tenso entre Lucas e Helena ocorreu na praça central, onde o silêncio da cidade parecia amplificar cada palavra trocada. O vento sussurrava entre eles, como se fosse um espectador atento às revelações que estavam prestes a ocorrer. Helena, envolta em vestes escuras, exalava uma aura de mistério, e sua voz era um eco suave que flutuava entre as paredes silenciosas. Os diálogos entre eles eram uma dança delicada,
onde cada pergunta de Lucas era respondida com uma revelação parcial, deixando as entrelinhas preenchidas por uma intriga crescente. Helena, com sua presença imponente, guardava segredos como uma joia rara, e suas palavras eram escolhidas com precisão para manter Lucas na borda do enigma. Revelações sobre o passado sombrio de Helena começaram a emergir, como sombras sendo desenhadas nas paredes da cidade deserta, uma história de lealdades quebradas, sacrifícios e um pacto antigo que mantinha a cidade presa a um destino sombrio. Cada palavra de Helena era como uma peça de quebra-cabeça, encaixando-se em uma narrativa complexa que desafiava a compreensão de Lucas. A cidade deserta, como um testemunho silencioso, parecia responder aos segredos revelados. O vento carregava murmúrios de um passado que buscava redenção, enquanto as sombras dançavam em torno de Lucas e Helena, como testemunhas silenciosas de uma história que estava sendo desvelada. Ao longo do diálogo, a tensão crescente entre os dois personagens revelou camadas mais profundas do enigma que envolvia a cidade deserta. Helena, apesar de sua complexidade, parecia esconder motivações obscuras, e Lucas sentia-se atraído para o centro do mistério como uma mariposa seduzida pela chama. Capítulo 5. Rastro de sombras. A cidade deserta, sob o manto das estrelas cintilantes, tornou-se um tabuleiro onde as peças do enigma se moviam em resposta aos passos de Lucas Amaral. Cada rua, cada construção, sussurrava fragmentos de uma narrativa intricada, instigando-o a desvendar o rastro de sombras que se estendia pela cidade. Em sua busca por respostas, Lucas encontrou um livro empoeirado em uma prateleira abandonada da biblioteca local. Suas páginas amareladas eram um mapa desbotado do passado, revelando relatos de eventos inexplicáveis que assolaram a cidade há décadas. O livro sussurrava de figuras sombrias que se moviam nos bastidores, conduzindo uma dança clandestina que deixara cicatrizes na alma da cidade. Através dos corredores estreitos da cidade, Lucas descobriu um antigo teatro abandonado, seu palco vazio ecoando com a promessa de histórias não contadas. Nos camarins poeirentos, encontrou vestígios de artistas que um dia encantaram plateias invisíveis. Cada camarim era um portal para o passado, onde máscaras de tragédia e comédia revelavam as dualidades ocultas da cidade. As sombras, ao cair da noite, ganhavam vida própria, dançando nas paredes como espectros de um espetáculo teatral. Ao percorrer os bastidores, Lucas vislumbrou reflexos de figuras que não estavam mais lá, uma visão etérea que lançava luz sobre um passado onde a linha entre realidade e ilusão se tornava turva. Em uma visita à casa de um antigo habitante, Lucas descobriu diários meticulosamente mantidos. Entre as páginas amareladas, as palavras registravam encontros com entidades sombrias, eventos inexplicáveis e um sentimento persistente de que a cidade era observada por olhos invisíveis. Cada relato era uma peça do quebra-cabeça, adicionando mais complexidade ao enigma que envolvia a cidade deserta. Os murmúrios das sombras tornaram-se mais intensos à medida que Lucas se aproximava da verdade enterrada. As ruas estreitas, iluminadas por lampiões trêmulos, eram como veias que conduziam até o coração do mistério. A cidade, agora viva com a respiração do passado, instigava Lucas a seguir o rastro de sombras até sua origem. Capítulo 6. Vozes do Além. O ar na câmara subterrânea era impregnado com uma sensação de expectativa, enquanto Lucas Amaral explorava o labirinto de símbolos enigmáticos que adornavam as paredes. Cada passo era uma reverência ao desconhecido, e as sombras pareciam dançar em torno dele, como espectros curiosos ansiosos para revelar seus segredos. A luz trêmula da lanterna de Lucas lançava sombras grotescas nos corredores, dando vida aos símbolos antigos que ecoavam com uma ressonância ancestral,
Enquanto ele avançava mais fundo no labirinto subterrâneo, o murmúrio sutil de vozes além da compreensão humana começou a ecoar pelas paredes. As vozes do além eram como um coro de entidades invisíveis, cujas palavras escapavam por entre as frestas da realidade. Lucas sentiu arrepios percorrendo sua espinha, pois os sussurros sibilantes pareciam conter respostas para perguntas que nem mesmo ele havia formulado. Cada símbolo, cada entalhe nas paredes, parecia vibrar em harmonia com as vozes que ecoavam na penumbra. Em um nicho oculto, Lucas encontrou um altar antigo, coberto por um manto de mistério. Velas desbotadas lançavam uma luz fraca sobre objetos ritualísticos, evocando um senso de adoração a algo além da compreensão humana. As vozes do além pareciam convergir neste ponto sagrado, criando uma sinfonia de murmúrios que desafiava a lógica e a razão. Ao se aprofundar no santuário subterrâneo, Lucas deparou-se com uma abertura que revelava um portal para uma câmara ainda mais profunda. A escuridão ali era densa, como se as sombras se solidificassem em uma presença tangível. Cada passo parecia afundar mais fundo na espiral do mistério, guiado pelas vozes inaudíveis que o impeliam a seguir em frente. No coração da câmara mais profunda, Lucas descobriu uma estátua antiga, esculpida em detalhes que ultrapassavam a habilidade humana. Os olhos da estátua pareciam conter a sabedoria de Eras, observando-o com uma intensidade penetrante. As vozes do além se intensificaram como se a estátua fosse o oráculo que detinha as respostas finais para as perguntas que assombravam a cidade deserta. Capítulo 7. A descoberta proibida. Na câmara profunda, Lucas Amaral sentiu a tensão no ar como uma promessa tangível, enquanto as vozes do além alcançavam uma crescente intensidade. Diante dele, a estátua antiga parecia pulsar com uma energia ancestral, seus olhos fixos nele como se conhecessem os segredos mais profundos de sua alma. Ao explorar os recantos da câmara, Lucas encontrou pergaminhos antigos, cada um contendo escritos proibidos que desafiavam as leis da razão. As palavras eram um labirinto de significados ocultos, revelando uma história que fora sussurrada apenas nas sombras mais obscuras da cidade deserta. O passado da cidade começava a se desenrolar diante de seus olhos. Entre os escritos, Lucas descobriu a verdade por trás do esvaziamento da cidade, uma cerimônia proibida, um pacto que transcendia o entendimento humano. Os habitantes, em uma tentativa desesperada de assegurar sua sobrevivência, haviam se voltado para forças além do véu da realidade, selando um destino sombrio para a cidade. O pacto, concebido nas profundezas da câmara, ecoava agora como um lamento sepulcral. A história de Helena Torres, a líder da seita, entrelaçava-se com o destino da cidade. Ela emergiu como uma figura central, uma guardiã dos segredos proibidos que mantinham a cidade em um estado de suspenso sobrenatural. Lucas se viu diante de uma revelação dolorosa. Helena não era apenas uma líder, mas uma peça-chave na engrenagem de um mecanismo sobrenatural que mantinha a cidade deserta nas sombras. Ao confrontar Helena novamente, Lucas foi recebido com um olhar que transcendia as eras. A líder da seita admitiu sua ligação com as forças além do véu, revelando que o esvaziamento da cidade era um sacrifício necessário para alimentar a fome insaciável das entidades que residiam nas profundezas. A descoberta proibida de Lucas lançou luz sobre um conflito entre a sobrevivência e a moralidade, onde as fronteiras entre certo e errado se dissolviam nas sombras da meia-noite. Capítulo 8. Ponto de não retorno. A cidade deserta, envolta na penumbra, parecia segurar a respiração enquanto Lucas Amaral enfrentava o ponto de não retorno. As sombras dançavam ao seu redor,
como testemunhas silenciosas do dilema que se desenrolava na Câmara Profunda. Helena Torres, líder da seita, fixava nele um olhar que transcendia o tempo, aguardando a decisão que moldaria o destino da cidade. Lucas, dividido entre a responsabilidade de expor a verdade e o peso do sacrifício iminente, mergulhou em uma introspecção profunda. A moralidade e a sobrevivência estavam em jogo, e as vozes do além sussurravam conselhos ambíguos, como fantasmas que vagavam pelos corredores da decisão iminente. O confronto verbal entre Lucas e Helena tornou-se uma dança de argumentos, cada palavra uma faísca que ameaçava incendiar as sombras que envolviam o segredo da cidade. Helena, com seu carisma enigmático, defendia a necessidade do pacto para preservar a cidade e seus habitantes, enquanto Lucas confrontava-a com as consequências morais de um acordo que mergulhava a cidade na escuridão. A Câmara, permeada pelo silêncio, era um palco para o embate entre dois mundos, o sobrenatural e o humano. Cada escolha, cada revelação, carregava consigo o peso de uma responsabilidade que transcendia a compreensão convencional. A atmosfera vibrava com uma tensão que se estendia além do espaço físico, ecoando em cada parede como uma sinfonia de dúvidas e certezas. Ao se deparar com a verdade indigesta, Lucas teve que encarar não apenas as entidades sobrenaturais, mas também sua própria humanidade. O ponto de não retorno se materializava diante dele como uma bifurcação no caminho da moralidade. Cada escolha tinha seu preço, e o jornalista cético agora se via confrontado com o fardo de decidir o destino de uma cidade esquecida pelo tempo. Capítulo 9. O despertar das sombras. A decisão de Lucas Amaral pairava no ar como uma sentença iminente, enquanto a cidade deserta aguardava o desfecho que moldaria seu destino. Sob a luz trêmula da lanterna, o jornalista cético enfrentou o ponto de não retorno com uma coragem que desafiava as próprias sombras que o envolviam. O ritual, antecedido por um silêncio solene, começou na Câmara Profunda. Helena Torres, guardiã dos segredos proibidos, conduziu os gestos cerimoniais, enquanto as vozes do além sussurravam em uma sinfonia misteriosa. Os símbolos nas paredes pareciam ganhar vida, brilhando como estrelas obscuras que conectavam o passado ao presente. No centro da câmara, Lucas, resignado à sua escolha, testemunhava o despertar das sombras. Uma presença etérea começou a emergir, como um véu que se dissipava para revelar entidades além da compreensão humana. O ar vibrava com uma energia ancestral, e as sombras dançavam em um frenesi como se celebrassem a ressurreição de uma força há muito adormecida. As vozes do além se intensificaram, ecoando nas paredes da câmara como um coro de éter. Cada palavra, cada som, era um eco de uma verdade que transcendia o entendimento mortal. Lucas sentiu o peso da responsabilidade enquanto as sombras o envolviam, como se ele próprio fosse uma peça crucial no tabuleiro do sobrenatural. No ápice do ritual, a cidade deserta começou a pulsar com uma energia sobrenatural. As sombras ganhavam forma, contornando edifícios abandonados como fantasmas famintos por uma nova existência. A linha entre a realidade e o desconhecido se distorcia, criando uma paisagem surreal onde as sombras eram senhoras e senhores do domínio. Helena, com olhos brilhando com um conhecimento milenar, dirigiu-se a Lucas com palavras de gratidão. A cidade, agora banhada em uma luz obscura, era um reflexo distorcido de seu antigo eu. As sombras, despertadas pela decisão de Lucas, percorriam as ruas como sentinelas de um novo capítulo na história da cidade deserta. Capítulo 10. Sinfonia das Sombras. A cidade deserta, agora envolta em um manto de sombras, transformou-se em um cenário surreal onde o sobrenatural e o mundano
coexistiam em uma dança misteriosa. Lucas Amaral, testemunha e arquiteto do despertar das sombras, explorava as ruas transformadas com uma mistura de fascínio e apreensão. Sob o véu sombrio, as sombras tomavam formas indefiníveis, dançando entre edifícios abandonados como espectros encantados. Cada esquina era uma encruzilhada entre a realidade e a fantasia, onde as sombras projetavam imagens do passado e do futuro em um caleidoscópio enigmático. As vozes do além, agora entrelaçadas com a sinfonia das sombras, eram uma trilha sonora que acompanhava os passos de Lucas, guiando-o por entre os mistérios que a cidade deserta escondia. No epicentro da cidade, a câmara subterrânea tornou-se um santuário de sombras, onde entidades ancestrais murmuravam segredos indescritíveis. Lucas, agora um interlocutor entre dois mundos, sentiu-se como um fio condutor entre a humanidade e as forças que transcendiam a compreensão. A cidade, em sua nova forma, respondia à sua presença com reverência, como se reconhecesse o papel crucial que desempenhara em seu renascimento. Helena Torres, a líder da seita, assumiu um papel central nessa sinfonia de sombras. Sua figura imergia-se nas sombras como uma extensão delas, e seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo e ancestral. Diante de Lucas, ela revelou as ramificações de sua escolha e as implicações que ecoariam através das eras. A cidade deserta, agora um santuário sombrio, tornou-se um ponto de convergência entre dois mundos. As sombras, despertas por um pacto antigo, eram como guardiãs de uma narrativa que se desdobrava nas veias da cidade. Cada rua, cada edifício, pulsava com uma energia que transcendia o tempo, criando uma atmosfera onde a realidade se tornava fluida, moldada pelas sombras que agora eram senhoras de seu próprio domínio.